pânico. Pânico coletivo. Você já viveu ou vive uma dessas situações? Sabia que é muito mais comum do que a gente imagina? Pois hoje a nossa live aqui da nossa série Humanos Despertos vai trazer um convite a falar do pânico, do medo, do coletivo e até quando e até que ponto isso influencia na nossa vida. E a minha pergunta para vocês que estão assistindo é: você tem medo do quê? Já sentiu pânico? Já sentiu algo que veio através de uma notícia, através de uma doença de alguém que você gosta, através de um movimento que você viu e que trouxe para você uma sensação de descontrole? Pois esse é o nosso tema. Para quem nunca ouviu falar de pânico coletivo, a gente vai ter que começar da raiz. Nós temos no nosso corpo muitos órgãos que vão ter uma capacidade de captar estímulos. São os nossos órgãos dos sentidos e sensoriais. Nós temos aí o olfato, o paladar, a visão, a audição e o toque. E claro, a nossa pele, o nosso tecido cutâneo, que é um grande captador de estímulo. A partir desse lugar, com esses sentidos, nós vamos vivenciar várias situações no nosso íntimo, que podem vir através de palavras, de toque, de algo que eu como, de uma música que eu ouço, de uma notícia que eu vi. E isso vai liberar na gente, primeiramente, um pensar. Então, eu vou pensar em alguma coisa, em frações de segundos vão ser liberados no meu corpo hormônios que vão fazer com que eu emocione, num primeiro momento, para eu reagir ao estímulo que eu vivi. Então, de repente, eu vou lá, pôr o meu pezinho na rua, eu sinto algo na minha pele e já ponho para trás. Então, rapidamente, liberou o hormônio, senti medo e não atravessei a rua. Da mesma forma, acontece quando eu olho aquela comida e falo, putz, não tá legal. Ou aquela pessoa. Então, nosso corpo o tempo todo nos dá sinais de que tá legal ou não tá legal. E ouvi-los é uma expertise, até um desenvolvimento para nos ajudar. Uma dessas emoções principais que foi trazido bastante na animação, divertidamente, é o medo. O medo propriamente dito, ele vai ter na raiz a possibilidade e a capacidade de nos manter vivos. Então, o medo, ele vem para a gente não morrer, a gente não ir para situações perigosas. Só que quando a gente vive constantemente um estímulo que nos traz medo, ele pode desenvolver para um sentimento, para algo maior. E uma das vertentes do muito medo é o pânico. Qual a diferença cá do medo e do pânico? O medo, ele vai trazer para você um tremor, um friozinho na barriga, mas rapidamente, você entendendo, você enfrenta. O medo, ele vai vir talvez numa prova, você vai se declarar para alguém que você gosta, um trabalho novo, um desafio. Então, aquele medinho, ele vai ser algo que você vai superar. Agora, quando ele fica muito, muito intenso e quando ele é desenvolvido, chegando a um grau alto, ele pode desenvolver, ele pode trazer para nós um medo conhecido como pânico. Então, pânico, ele é diferente. Ele vem como um medo, mas ele te trava, ele te paralisa, ele mexe diretamente com o seu pensar e muitas vezes você deixa de ir. E isso pode ser um ponto muito sério para trazer o desenvolvimento da síndrome do pânico, tão falada aí, e no terceiro round das doenças mais citadas em literatura. Em primeiro lugar, ansiedade, segundo lugar, depressão, terceiro lugar, síndrome do pânico, quarto, síndrome de burnout. Olha quanta coisa a gente tem aí. E o pânico, ele vem e ele pode vir pontualmente, ele pode vir continuadamente e ele pode vir também do coletivo. Então, às vezes, eu tô num lugar que todo mundo se desespera e eu entro naquela vibração. Isso pode acontecer como aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pode acontecer, mas também pode acontecer bastante quando a gente vai desenvolver e vai olhar para um elevador. Eu fiquei presa no elevador de repente, ou eu vi e me senti em situação de risco.
Então isso pode acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live pra lá de especial nesse mês. Então a pergunta para você é se você já viveu pânico e se você se sente influenciado por algo que não é seu, e isso te trava, isso faz você ter insônia, isso traz para você às vezes dores no corpo e que pode ter a ver com algo que não é seu e que tá de alguma forma influenciando no seu caminhar. Quando nós falamos isso, nós vamos para o famoso efeito manada, que traz um olhar para a natureza humana que é extremamente relacionada e influenciada pelo outro. Então, o efeito manada nada mais é do que fala de Maria vai com as outras, então todo mundo vai. Então, se está todo mundo usando cabelo vermelho, todo mundo pinta e eu vou pintar também, porque está todo mundo assim. E é sobre isso que eu convido vocês a refletir e vou chamar minha convidada especial para estar aqui ao meu lado, nossa querida Guacira, que estava aqui ontem. Então, conversar sobre o pânico. Guá, bem-vinda. Vamos ver se a Guacira vai chegar. Guacira Amaral, vira sua câmera, Guá, de novo. A gente tá craque nessa câmera. Você tá me ouvindo? Agora eu não tô conseguindo virar a câmera, brincadeira, né? Pronto, cheguei. Hello, Camila, não estou te vendo, nem te ouvindo. Me ouve? Agora eu tô te ouvindo, tô, mas não tô te vendo. Ixi. Mas fica tranquilo que eu tô te vendo. Então tá O bom. Instagram tá meio estranho para alguns celulares, então às vezes não dá pra gente ver, mas eu estou te É, vendo, sua imagem está ótima. Então, Guá, se obrigada. apresenta pro pessoal. Bom, vamos lá, gente. Eu me chamo Guacira Amaral. Tem mais ou menos uns 12 anos em que eu me tornei terapeuta integrativa pelo fato de sofrer 20 anos de pânico. Olha que legal, que interessante. Então, hoje eu estou com 64 anos de idade. Achava que eu estava curada do pânico, porque eu nunca mais havia acontecido comigo de ter sintomas do pânico. E eu descobri que o pânico a gente controla, consegue controlar. Então, dentro do integrativo, das coisas que eu faço, eu controlo. Mas, se você tem gatilhos por aí, ele te relembra de algumas coisas. Então, e dentro do Instituto Jarita Vijaya, eu sou terapeuta floral no sistema de Saint-Germain e radiestesista. Bem-vinda, Agua. Super legal você estar aqui. É uma experiência viva para nós. A Guacira topou contar a história dela. Ela já falou um pouquinho, mas hoje a gente vai um pouco mais para baixo, Guá. Primeira coisa, não sei se você estava ouvindo aqui quando eu falei, existe uma diferença entre o medo e o pânico. Conta-se na literatura que o medo é algo que vem e vai. E quando ele fica muito constante, ele pode trazer e desenvolver a certo ponto de gerar o pânico na sua vida. Antes de você ser diagnosticado e se perceber, você era uma pessoa medrosa? Isso já vinha de você? Como é que era? Você estava falando e a gente viaja, né? Eu voltei lá para a infância. Eu sempre fui medrosa. Aí me rememorou coisas do tipo, gente, eu tô falando, eu tenho 64 anos, hein? Então era assim, a minha mãe vai no na quitanda, vai no que não era bar, né? Buscar leite e tudo eu inventava um motivo porque as coisas que eram muito longe eu não gostava de ir. Eu não ia sozinha, eu tinha que ter alguém. Depois passou. Eu estudava longe, então eu caminhava meia hora para ir para a escola, mas para aquilo para mim era um prazer. Mas eu não gostava de tomar ônibus. E normalmente as pessoas falam assim: ah, eu não tomo ônibus porque eu fico enjoada com o balanço do ônibus. Não, não era esse o fato. Eu não gostava de andar de ônibus, principalmente se eu estivesse sozinha. Depois veio o metrô. Aquilo para mim, tipo, eu entrava naquele carro e aquele negócio, aquele trem muito rápido, muito rápido. Aquilo já me dava uma agonia. Eu também não gostava. Mas eu ia, mas era uma coisa controlada.
Mas coisas de criança, assim, tipo andar de bicicleta, aprendi a dirigir nova, com 16 anos eu já dirigia. Eu tenho carta de moto, também ando de moto, então essas coisas não pegavam em mim. Mas fala assim, vamos andar de barco. O coração já vem aqui na boca. Outras coisas muito, muito comuns era estar em local fechado com muitas pessoas. Não necessariamente num elevador, porque da elevador você viu que está cheio, você espera o próximo. Mas qualquer local com muitas pessoas, eu me sentia agoniada. Esse é o medo normal, né? Como estar em altura, tem local que é alto, que eu também não gosto de olhar. Agora, o pânico é diferente. Eu lembro que eu li numa revista, porque não tinha essa questão de internet, celular aí era só telefone. Então eu lembro de ler numa revista assim que foi tido como o pânico nada mais é do que ter medo do próprio medo. Que daí já é uma coisa que exacerba, é muito forte. É um medo que ele te paralisa, ele te poda das coisas. Coisas que você fazia e que você deixa de fazer por conta desse medo. Então, vou dar um exemplo bem típico que acontecia muito comigo. Então, assim, meu filho já estava já grande, eu fazia as coisas, ajudava o marido, eu não parava em casa. Carro para baixo e para cima, às vezes o marido pedia ajuda. Busca uma peça para mim, que meu marido é mecânico, busca uma peça para mim em tal lugar, você está com carro, né? Você vai para a rua, passa lá e pega para mim. De chegar, tipo, faltando 15 minutos para chegar lá no local previsto, eu começar a ter uma taquicardia, a mão suar, o coração vir aqui na garganta, eu não consegui respirar. Respirar, literalmente é isso, gente. O peito apertado, você não respira, não respira. E a primeira coisa que eu quero fazer é fuga. Você só, o cérebro para. Você pensa assim, eu preciso fugir, eu preciso sair daqui. Eu cheguei a largar carro aberto, com chave no contato, nem estacionado o carro, eu embiquei ele na rua e entrei no primeiro barzinho que eu vi. A sorte que era uma mulher, que era dona, e ela me socorreu. E aí ela pegou, ligou para a oficina do meu marido e foi me buscar. Então, isso foi acontecendo de uma forma muito recorrente. Todas as vezes que eu saía, eu passava mal. E eu levava tipo uns 3 dias para voltar ao normal. Porque daí o que acontece? Seu corpo fica dolorido, o estômago fica muito ruim, mas muito ruim mesmo, você não consegue se alimentar direito. O seu sono é um sono agitado, por conta dessas sensações todas que você vivencia. E um outro lado, buscar entender o que estava acontecendo, que era o mais difícil. O que está acontecendo comigo? Eu fui levada para o hospital. E no hospital ele falou, tá com taquicardia. Por quê? Porque ela está assustada. Mas não tinha anomalia nenhuma, estava tudo normal. Fazia exame de sangue, tirava pressão, fazia, né? Auscultava o coração, era só taquicardia. Aí você toma um remedinho, põe no soro ali para você acalmar e pronto, volta para casa, tá tudo bem. Então, essa foi a parte assim que hoje eu tenho facilidade de falar. Dói um pouquinho. Acho que nesse estado aqui que eu estou hoje, com toda uma sensibilidade aí exacerbada, quem assistiu ontem a live percebeu, dói um pouquinho mais. Mas é muito bom quando a gente consegue colocar para fora e elucidar aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que esse é assim, é um caminho porque a gente busca cura, né? É buscar curar. O curar o que está lá dentro, que às vezes a gente não consegue nem interpretar direito o que está acontecendo. Ô, Guá, Oi? trouxe, tá Não tô ouvindo, Guá? não tô te ouvindo. Eu tô tentando tirar o som daqui, mas eu não tô conseguindo. Fala. Tá me ouvindo? Tô. Ótimo. Guá, foi legal que você trouxe sua experiência. E aí a gente vai para nosso tema de hoje.
Nós estamos num momento de calamidade no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas tiveram acesso aos vídeos, ao desastre, tendo familiares lá, trazendo esse olhar. E o Brasil teve uma síndrome chamada, e trazendo, né, o pânico, mas o pânico coletivo, em que a gente fica muitas vezes sem ter o que fazer, sem ter o que pensar, sem saber como ajudar, e nesse ponto nós somos muito impulsivos. Como é que foi para você? Você que vive isso, como é que foi? Conta para nós. Eu cheguei a comentar ontem que foi muito difícil. Muito difícil, sim, porque como eu estou nessa linha energética dentro do holístico, e a gente já começou a fazer um trabalho, igual eu comentei ontem, eu coloquei as pessoas, né, todo o estado que está sofrendo por isso numa mesa radiônica para poder estar trabalhando essa energia. Porque a gente não tem como sair daqui para lá. Dá desespero, eu tenho bastante amigas por lá, né? E você fica assim, se sentindo de mãos atadas. Aí eu penso, o que eu posso fazer? Buscando, logicamente, que manter a calma e a tranquilidade. Vou colocar, então, eu ponho a mesa para trabalhar, eu passo, eu bato a radiestesia, eu vejo como é que tá. Tem outras coisas também, outras mesas. E aí a gente fica começando a assistir tudo aquilo que está passando. Porque ela fala assim, olha, eu não assisto televisão, tá? Mas o celular está na minha mão o dia todo. A minha mãe assiste a missa, até nas missas, né? Ela assiste a da Aparecida. Então, eles estão falando, eles estão orando, aí você começa a ver tudo aquilo num crescente, aí os vídeos dos animais, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aí eu comecei a o quê? Eu faço, né, as minhas orações, envio energia e tudo mais, e eu comecei a ver que eu estava me sentindo mais abalada, porque a gente sente fisicamente, é como se a sua mente não estivesse trabalhando direitinho, eu não estava conseguindo focar. E aí você fala, eu tenho casa, eu tenho mãe, a minha cachorra também, nesse meio tempo, também faleceu e foi de repente. Eu até comentei com a Camila que eu estava voltando com a cachorra e já falecida, porque eu tô aqui na chácara, eu trouxe ela para enterrar aqui. E coisa que eu levaria 15 minutos para voltar do hospital veterinário para minha casa, eu levei 1 hora. Porque existia uma agitação externa absurda. E aquilo começou, eu fragilizada, aquilo começou a entrar dentro de mim, e eu entrei nesse turbilhão. Eu entrei nessa paranoia, nessa descompensação total, desse desespero, porque a sensação que eu estava tendo foi que eu estava tendo uma crise de pânico. Mas eu sabia que não era meu. E porque era uma coisa assim que oprimida, sabe? É uma coisa que veio muito forte, muito forte. Falei, eu baixei minha guarda. Eu baixei muito minha guarda. Então começou a incomodar, começou a incomodar. Até agora eu ainda estou me recuperando. Eu estou fazendo tratamento para poder me recuperar de tudo isso. Então houve uma junção de situações. E além de tudo isso, eu ainda entro no inconsciente coletivo, né? A hora que eu vou dormir, a gente fala que faz uma viagem astral e tudo mais, e nessas daí eu acabo entrando nesse inconsciente coletivo, porque são sonhos recorrentes. Eles são muito próximos um do outro, locais, situações, né? Então tem muita questão com água, com resgate, com crianças. Eu estou sempre ali cuidando de crianças, alguma coisa. Talvez esse lado terapeuta, né, que me leve para isso daí. Então, é desgastante. Se você imagina que as pessoas estão sofrendo tudo aquilo e você que está de fora, por não conseguir fazer muita coisa e trabalhar o lado energético, sente, eu falei, meu Deus do céu, como é que estão as pessoas lá? Então, você perde muito o foco. Você não consegue mais fazer as suas coisas de uma forma ordenada dentro da sua casa ou dentro dos seus afazeres. Então, tá retomando isso daí foi muito, muito difícil. Eu estou fazendo tratamento, sim, né? Tem pessoas que cuidam de mim também, não sou só eu, né? Então, para a gente poder estar cuidando do outro, a gente precisa cuidar da gente. Mas não está sendo fácil, não. Eu ainda sinto. Hoje está um pouco melhor, tá? Talvez porque o tratamento esteja surtindo efeito, né?
Mas no começo, não. As primeiras semanas foi muito conturbado. E parecia que tudo culminava para dar errado. Até a própria situação dentro de casa, com as pessoas de casa, estava assim. Meu marido super agitado, minha filha muito agitada, minha filha é psicóloga, e ela vinha da rua numa agitação muito grande. Então, eu acho que isso pegou todas as pessoas que têm um pouquinho mais de sensibilidades. Estão todas ali. A gente está respirando isso daí. Espero ter te respondido, Camila. Gua, e tá me ouvindo? Me ouve? E é uma coisa muito legal que a gente precisa falar, porque o pânico coletivo, quando a gente tá parado no elevador, que a gente entra naquele surto, ou quando tá todo mundo correndo e a gente vai, ou olha todo mundo pra cima, às vezes pode acontecer da gente ir com o outro no efeito manada tão famoso, mas quando acontece de nós vermos algo, a gente pode ver uma notícia de violência, um acidente, teve aí queda de barragem, a guerra, Boate Kiss, muitas coisas que vieram e que trazem para nós, que não temos muitas vezes ligação nenhuma, o pânico, que vem com a falta de ar, tremedeira, pensamentos a milhão, não poder se mover ou se mover reativamente. Teve gente que na pânico coletivo pegou o que tinha, pôs no saco e mandou. E às vezes mandou a gente, de verdade, roupa suja, calcinha suja, cueca, tênis, mandou o seu, não é que mandou por mal. É que na hora do pânico, você volta aquela coisa animal mesmo, de poder trazer. E tem um comentário bem interessante aqui, cadê? Que a Eliana colocou, ela falou, ó, vocês percebem que quando estamos longe, a ansiedade parece ser mais forte? Guá, você que teve os dois tipos. Antes de responder Eli, qual que é a diferença para você da síndrome do pânico da Guacira e do pânico coletivo que você tem sentido agora em ressonância com os irmãos? Tem uma diferença ou é tudo igual? Tem diferença sim. No caso, eu consigo diferenciar, não é tanto que eu falei para você do exemplo do carro que eu estava voltando com a minha cachorra que tinha falecido e eu senti que aquilo não era meu. Porque no caso, é você imaginar assim, o que é seu, ele vai ter uma proporção. Quando a gente está falando de pânico coletivo ou de agitação externa coletiva, você baixou seu padrão vibratório. Aí você entrou no padrão dos outros. Mas você sente com uma potência maior, com uma força muito grande. E que você dá uma parada, porque eu dei uma parada. Eu falei, gente, não sou eu. A primeira coisa que me veio, tipo, isso não é meu. Então eu dei uma parada, respirei profundamente. Aí, conforme eu fiz o exercício de respiração, eu vi que acalmou. Eu falei, bom, então não é meu. Aí você tenta respirar e fala, nossa, pelo menos comigo, tá? Eu senti aquele ar mais pesado, um ar mais denso, né? Eu falei, não, isso não é meu. Isso é uma energia que tá pairando. E eu falo, como energia, ela tá em movimento. E ela me pegou justamente naquele momento que eu tava na rua, né? E aí você pega e fala assim, você começa a casar os pontos. Se é um percurso que eu levaria 15 minutos para voltar, por que eu só consegui completar esse percurso em 1 hora? Era carro querendo passar na frente, as pessoas, sabe, uma impaciência. É como você falar assim, de ver as pessoas brigando na rua do nada. Bom, eu sou uma que, como eu sempre fui muito medrosa e sensível, se houver um acidente, eu já passo orando, eu não deixo ninguém parar, não vamos parar, não posso parar. E porque eu vou embarcar nessa. Você estava falando de pânico coletivo. Uma vez eu estava acampando e a gente ia muito para Maresias. E uma vez veio o noroeste, que eles falam, né? Que é uma chuva de vento, bate um vento muito forte, que é o noroeste. E a primeira coisa que um campista faz é procurar baixar, né, a lona grande da sua barraca, você finca tudo lá, fecha ela todinha, você envelopa a barraca e vai para um local seguro. Como era num camping, a gente ia para a parte do refeitório. Só que nessas daí, os campistas mais novos, de barracas pequenas, e não tem muito o que fazer. Você tem que se proteger. Então, você imagina a gente assistir a cena de barracas voando, um vento absurdo sabe, dar uma tombada quase que legal nos coqueiros.
e as pessoas começarem a gritar, porque atrás essa questão de uma histeria, porque ninguém sabe o que fazer, né? E verificar, tipo, você tá com todo mundo aí, calma, fica calma, fica calma. A gente que conhecia ainda conseguia, mas a pessoa mais nova era muito difícil. E até o dia seguinte tá caçando toalha, cadeira, barraca, porque voou tudo. Então, essa questão do pânico coletivo, a gente já passou numa situação determinada, né? De estar ali acampando e bater esse noroeste. E foi complicado. E a gente também percebe. Não, porque essa pergunta que ele faz é verdade. Quando a gente tá ali, é algo pontual e que, claro, a Guá falou do vento. De repente, acabou o vento, acabou. Então, acabou o vento, ufa, vamos lá pegar as coisas. Agora, quando eu tô distante, eu vou nutrindo esse pânico em mim. Então, eu assisto uma notícia, um vídeo. Nossa, quantos vídeos aqui na internet. E isso traz uma ansiedade. Por quê, Eli? Porque, no fundo, a gente não tá lá e às vezes a gente não pode fazer nada. Claro, eu posso fazer um pix, eu posso levar uma doação, eu posso, que nem a gente fazendo as orações, o reiki, posso. Mas estar lá com as pessoas que estão vivendo, não. Então é muito interessante porque ela continua, né? Colocar a mão na massa reduz, sim, porque aí você se sente ativo. É uma ação que você faz. Quando você entra no pânico coletivo, a sua mente fica a milhão e fica nutrindo aquilo que te causou medo. Então a gente já falou dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ah, eu fico lembrando do cachorrinho, do cavalo no telhado, das famílias, das crianças. Então eu fico ali. E aí você fica pensando, bom, o que eu vou fazer? No primeiro momento você fica travada. Você pode chorar, você pode até, às vezes, tem pessoas que riem, é o oposto, mas acontece. E aí, quando você chega no ponto fatal, o que eu vou fazer? E aí você pode ver um vídeo ou ver um chamado, e aí você vai lá e vai tomar a sua ação. E consecutivamente a ansiedade ela vai sim baixar, porque você vai se sentir importante. Você entra naquela coisa do super-herói. Você vai ajudar. Então, isso é muito comum, a gente vê muito isso nos animais, a questão do estresse, da adrenalina que vem, daquela mãe que de repente o filho caiu no rio, ela nem sabe nadar, ela pula, salva o filho, ou da força que a gente tem muitas vezes. Comigo já aconteceu lá. Em casa, eu tenho uma Pitbull e um Border Collie. O Border, ele veio depois, e a Pitbull sempre bateu nele, brigou com ele. Só que chegou um ponto que o peixinho, meu Border, cresceu. E aí a Pitbull continuou brigando com ele. Chegou um ponto um dia, gente, isso é real, tá? Chegou um dia que eu tava lá, fui dar comida, eu dava comida separada para os dois comerem, e aí eu sei que ela foi bater nele. No que ela foi bater nele, ele pegou ela pelo pescoço, mas ele começou a arrastar ela. Arrastar de machucar mesmo. E eu lá, eu assim, eu sou pequena, 1,53. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu sei que eu joguei água no desespero. Joguei água, tentei levantar as patas, porque eu sou veterinária também, então levanta as patas, solta a boca, não deu certo. Falei, ferrou, o que eu fiz? E aí foi tão sério que ele foi puxando a lua. Eu pus a mão no tanque e eu chorei. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei lá, acho que fração de segundo, levantei. No que eu levantei, eu fui para cima do border, abri a boca dele para tentar arrancar. No que eu abri a boca, eu ia com todo respeito, mas no desespero, eu ia empurrando, meio que chutando a lua para a lua sair. Porque aí no que sair, eu conseguiria separar, eu sozinha. Isso é um risco, não façam isso em casa, tá? Não façam isso. Mas aí o que eu fiz? Aí eu consegui separar, fechei um lá, levei a outra para lá, porque aí, claro, a pitbull tava no chão, sendo puxada pelo pescoço. Quando eu soltei, ela ia morder o outro, porque ela tá se defendendo. Então, olha o risco que eu corri. Mas no pânico, eu fui lá separar os dois e consegui. Veio uma força gigante. Mas eu parei, eu travei. E é uma coisa assim, você vê dois seres que você ama se matando, porque ia acontecer isso. O peixinho é super dócil, ele se dá bem com todos os animais, mas ele estava emputecido, ele estava no instinto dele. Se eu não tivesse intervido, ele mataria a minha pitbull, porque estava no pescoço, ele não pegou em outra região. Então, olha lá, olha como acontece. Então, o pânico primeiro me travou, eu pus lá a mãozinha no tanque, mas depois eu falei, não, vamos lá. E aí eu fui.
Então, por isso que tem toda a razão, Eli. Quando você põe a mão na massa, você se sente super heroína e isso vai ajudar bastante. E a gente recomenda que as pessoas de alguma forma façam. A Márcia Barra, Márcia, bem-vinda. Que legal ter vocês aqui, gente. Podem colocar as suas situações aqui, que eu e a Guá estamos praticamente no Fala que eu te escuto. Ela fala, minha barraca desabou e molhou tudo. É, gente, acontece mesmo. E ela é do sul. Aqui no sul tá acontecendo direto. Hoje, depois do almoço, começou um temporal de vento e raios. Pensei em mandar mensagem pro filho, para o filho ir, porque é real. Aqui a Maísa, eu já vivi pânico. A Eliana, cãozinho que ficava nadando, depois resgate. É isso aí, é os traumas que acontecem depois. A Marta falou que respirou e conseguiu lidar com o pânico que ela sentiu. E isso é muito interessante. Luta ou fuga, é isso aí, gente. Por isso que é tão legal a gente fazer lives e falar sobre isso de um lugar humano. Guá, no seu caso, temos aí duas situações. Você falou do pânico que você vive, que viveu há muito tempo, do pânico coletivo. Conta para mim, você, o que você fez, o que você faz para conseguir sair quando você reconhece uma crise? Conta para nós. Bom, hoje em dia é bem mais fácil. No começo foi muito difícil. Em primeiro lugar, não existia diagnóstico para o pânico. Então, eu sou de uma geração que tive pânico muito antes, porque só se falava em depressão. Era o máximo. Nem medicação existia. Então, eu comecei a fazer terapia, que eu fui encaminhada. Eu fui para fazer massagem, porque daí eu comecei a travar, assim, dentro das consequências. Ir ao médico, fazer os exames. Então, passei no cardio, no clínico geral, no ortopedista, que mais que eu passei? No endócrino, porque eu achava que eu estava com alguma disfunção. E eu tive, além do pânico, para dar uma agregadinha, eu ainda tive anorexia nervosa, porque eu não conseguia comer. Não conseguia comer. Então, eu perdi 10 quilos em 30 dias. Eu nunca fui gorda, né? Então, você imagina que de 60 eu fui para 50 quilos. Hoje eu estou aí nos meus 60 quilos. Então, assim, foi muito difícil, a gente não entendia nem nada. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, e eu fui convidada a conhecer algumas coisas do integrativo. O legal foi que o meu terapeuta já era terapeuta dos florais de Bach, numa época que também não existia nem formulação, nem nada. Então, você andava, tipo, vai colocar lá 6 vidrinhos de floral para você tomar. E eu andava com 6 vidrinhos de floral dentro da minha bolsa. Mas aquilo eu tomava, era a minha muleta, né? Depois disso, eu fui conhecer o reiki, eu fiz tratamento de reiki. Depois, eu fui fazer tratamento de cromoterapia. E as coisas foram vindo, foram acontecendo. Foi fácil? Não, eu falo assim, foram 10 anos de pânico, já no finalzinho eu buscando, né, tratando, porque você começa a ter informações numa época que não é como hoje, vai, que você abre no celular e pesquisa tudo aí, tá tudo ali na mão para você filtrar e ver o que você vai usar. A gente tá falando de uma época que não existia. E depois mais 10 anos aí de busca, é buscador mesmo, de buscar aquilo que para mim dava certo. E aí foi ocorrendo a melhora. Então, eu fiz anos terapia, anos. Muito tempo também de paciente, né, no reiki. E depois eu comecei assim, eu vou fazer? Então, vamos conhecer um pouco mais. Aí eu fui estudar. Então, isso trouxe, eu acredito muito que a relação de autoconhecimento. Isso me ajudou bastante. Eu começar a conhecer o meu interno, resolver as minhas questões internas, não que estejam todas resolvidas, né? A gente vai resolvendo. E, e conhecer o meu corpo. Prestar atenção no que o meu corpo está conversando comigo. O que ele está falando, né? Então, mas hoje eu sou uma pessoa, eu estudo, eu não deixo de tomar os meus florais, eu não deixo de receber tratamento, se não tem à disposição, eu busco, né? Tem o outro lado dentro da sensibilidade, mais assim espiritual, que eu adquiri.
Então, eu também fui buscar estudo, conhecimento, para poder, que tudo a gente agrega e traz essa questão assim, isso vai te fortalecendo, porque você consegue respostas. Eu acho que o pior da época foi não ter respostas, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que era uma coisa física, e não era físico, né? Então, a partir desse momento, a gente se sente fortalecida. É fácil? Não, não é fácil. Eu precisei de 20 anos. Por isso, acho que talvez eu entre hoje muito de cabeça, querendo fazer muita coisa, querendo que as pessoas prestem muita atenção, porque com tudo que a gente tem de informação e esse tempo que urge muito rápido, você não precisa esperar 20 anos para se resolver, né? E, eu acho que é o que pega, o que pega em mim é isso. Eu precisei passar por esse processo, mas dentro desse processo, eu não quero que as pessoas passem, sabe, pelas mesmas situações, para esperar 20 anos para se descobrir, não precisa. Tá tudo muito rápido, tá tudo muito aí emergente, vamos trabalhar essa relação de alto amor aí que ajuda bastante. E o equilíbrio, né? Vamos nos equilibrar o tempo todo, isso daí também é fundamental. Ô, Guai, Para só Para o uma. terapeuta, para o terapeuta funciona assim. Você não pode cuidar do outro se você não cuidar de você em primeiro lugar. Não, até uma coisa que eu ia pontuar da sua fala, que eu acho legal você falar. A Guacira tá falando de um diagnóstico há 20 anos atrás, Não, que não 30, existia. 30 30. anos, então que não existia, que era maluquice. Então, Guá, vocês que estão assistindo, gente, olha que relato dessa grande mulher. Guá, para você aceitar que não estava legal, que tinha alguma coisa estranha, aceitar que você tinha uma síndrome, foi uma coisa fácil ou difícil? E o que que você fala para as pessoas que estão nos assistindo que agora, 2024, com muita comunicação, estão com esse problema? Não, não foi fácil. Não foi fácil trazer esse entendimento. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Mas assim, muito fortes, daquelas batalhadoras mesmo, né? Que vieram para desbravar aqui. Então você também traz a crença limitante de que você não pode, né? Que você tem que ser forte, que você tem que você tem que você tem que o tempo inteiro e aquilo reverbera, tá ali dentro da sua cabeça. Porque tá no DNA. E você pensar assim, não, parar dentro da terapia, que me ajudou muito, porque eu fazia terapia uma vez por semana e tinha exercícios, né? Então era assim, vai fazer o exercício do espelho, né? Vai conversar com você, porque eu precisava descobrir. Aí eu acho que a partir do momento em que o meu terapeuta conseguiu passar para mim e a minha abertura, o meu permitir que eu estava naquele estado, naquele momento. Então, eu deixava de ser eu, né? A gente não pensa que a gente pode transmutar o tempo inteiro. E que depois eu vou voltar, porque a questão era assim: eu não sou mais eu não estou mais no meu lugar, né? E, e eu me sentia perdida, como se eu não tivesse um lugar para estar. E aí veio o terapeuta com a questão assim: você está assim agora. Isso não quer dizer que depois você não vai estar, que depois você não vai se encontrar, ou que depois, que foi o que ele deixou bem no ar para mim assim, e que você pode mudar, você não precisa voltar a ser quem você era. Você pode transmutar tudo isso aí e ser uma nova Guacira, uma nova mulher. E graças a Deus eu ouvi, né? E aí a melhora foi vindo aos poucos. Mas, gente, estou falando assim, é um processo. É um processo. Não existia nem medicação para controlar. Então, você ia com o que a gente tinha. No caso, que eram na época os florais de Bach, que eu comecei, e fazendo o reiki, eu fazia doin, eu fazia shiatsu. Olha, ia fazer massagem, fora terapia. Um monte de coisa que ia acontecendo que você vai buscando. Tipo, era o que tinha aquele dia para aquela hora.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas e terapias assim apaixonantes, mas o processo de me redescobrir foi esse. Não, e tudo começa com aceitação. Se hoje ainda é complicado, imagina a Guacira com o marido, com os filhos bem, filho, né? Tinha um É filho na época um apenas. filho. Então, assim, tudo bem. As pessoas deviam falar pra você, frescura, para com isso. Você tem um marido maravilhoso, um casamento ótimo. Para com isso, que frescura, falta de Deus, cadê sua fé? Você não tem louça para lavar? Deve ter ouvido várias coisas. E a bichinha Eu, foi lá, buscou ajuda, fez terapia. Hoje ainda tem preconceito, fez terapia naquela época e tá aqui para contar a história. Guá, desse processo todo, pra gente já ir encaminhando pro final da nossa live, o que que você aprendeu com o pânico? Qual é o seu aprendizado? E o que que você fala? Porque tem gente que está nos assistindo que está se identificando com você. Então, qual é o seu aprendizado? Ou não? Ou foi terrível? Você não quer nunca mais saber disso? O que que você fala? imagina, não, não. Ah, não, é, ao contrário, eu aprendi com as constelações que a gente pode ver, reconhecer, acolher. Então, o pânico para mim foi acolhido. Eu acolhi, eu vi. Tipo, eu te vejo, eu te acolho, né? Eu te acolho, eu te agradeço por tudo que você me deu, porque me deu aprendizado. Me deu porque eu falo que tirou uma nuvem da minha frente, para que eu pudesse me transformar, para que eu pudesse ser, sei lá, uma fênix, ressurgir das cinzas, para que eu pudesse ser aí de uma crisálida ali e me transformar em borboleta. Eu amo, sabe? Então, são processos? São processos. E reconhecer que todos nós temos processos dentro da nossa vida e que tá tudo bem. Que tá tudo bem quando você tá bem, que tá tudo bem quando você não tá bem, que o se permitir, porque eu acho que o que pegava mais era eu não aceitar e não me permitir. A partir do momento que eu consegui entender que eu poderia conviver com o problema e me permitir algumas coisas e falar para o outro, olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso eu não consigo. Por quê? Porque eu sofro de pânico. Então, e houve um entendimento, graças a Deus, eu falo assim que a minha família foi muito unida, né? Então houve um entendimento, mesmo ninguém tendo esse conhecimento mesmo, sabe, catedrático do que era a doença, eles me respeitaram. Então, meu marido teve muita paciência comigo, muita, muita, muita. Na época, o meu filho também, porque daí eu não tinha Ruby ainda, né? O meu filho também tinha muita paciência comigo. Ele deixava de fazer as coisas para ser meu motorista, para vocês verem como é que é. Então, assim, hoje eu agradeço. O pânico veio para que eu pudesse me ver de uma outra forma e me reconhecer também com outros olhos e que não tem problema e que tá tudo bem, sabe? O que o outro pensa, o que o outro falava, na época machucou, mas hoje não. Hoje não machuca, hoje não tem peso, né? O que o outro fala não tem peso. Eu acho que trouxe essa questão assim, eu me redescobri a partir praticamente dos meus 50 anos, perto dos meus 50 anos. E eu acho que isso é muito bom. E saber que o meu propósito, né, nesse descobrir foi entrar como primeiro paciente das terapias integrativas para depois me tornar terapeuta integrativa, isso para mim é um ganho absurdo, absurdo. Para vocês terem noção, funcionava assim: eu era a mãe e era a esposa e era a filha, não existia uma identidade, né? Hoje não, hoje eu sou a Guacira, sou reconhecida como a Guacira, então isso para mim não tem preço. Então eu hoje, não que eu não fosse feliz na época do pânico, eu tinha momentos de felicidade, mas hoje eu trago a plenitude da felicidade porque eu sou uma pessoa realizada, realizada com as escolhas que eu fiz. E tô aqui
para falar que não é ruim, que não tem problema, que a gente pode sim passar por altos e baixos e que tá tudo bem, tá tudo bem. Mas trazer esse entendimento de que se a gente tiver uma ajuda externa é muito importante. Eu agradeço a todos os anjos, eu falo que são anjos sem asas, os anjos terrenos que me acolheram quando eu precisei. Então hoje eu tenho que fazer esse lado, estar deste lado como um anjo também, para estar acolhendo, para estar direcionando, porque a gente pode. É o se permitir e viver e aproveitar o que está aí. E a gente sabe, a gente faz aquilo que a gente pode. Mesmo que o que a gente pode seja para o outro bem pequenininho, né? Bem pouquinho. Mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Isso é importante. O resto vem depois, deixa para depois. Porque não dá para a gente também fazer tudo de uma vez. Com relação aí aos nossos irmãos do Sul, eu falo que eu estou aqui no meu canto fazendo o que eu posso, que é enviar boas vibrações, fazer as orações, enviando o reiki, colocando na mesa radiônica. Agora é o que eu posso fazer, né? E dar força para quem está lá, de corpo mesmo, fazendo braçal com eles. É isso aí, Guá. Grande Guacira e a sua vida, a sua história. Gente, muito legal, porque a gente consegue trazer um olhar para quem viveu. Só quem viveu realmente sabe o que falar. Pode estar em livro, pode estar em qualquer lugar. Quem viveu tem a consciência de poder falar, e mais do que isso, não tem competição de dor. Mesmo a gente trazendo síndrome de pânico, síndrome do pânico na Guacira, na Maria, no João, cada um tem a sua forma. Então não é uma competição, mais empatia em todos os pontos. Guá, vou pedir licença para ler aqui o nosso chat. Eu tô olhando para cá, gente, porque eu tô em dois lugares, tá? Estou aqui com a Guacira e eu tenho o Instagram aberto no computador para poder acompanhar e trazer para vocês as perguntas. Vamos lá, ó. A Eliana, gratidão, tá bem presente aqui. Ela fala assim: na pandemia ajudei pessoas, mesmo sem vídeo, ajudando a pessoa a tirar e sair a sensação do pânico e focar no corpo. É isso aí. Então, ajudar o outro, a fraternidade, a compaixão, a empatia nos ajudam a lidar com os nossos próprios monstros. Quantas vezes a gente não deixa de fazer para nós para servir o outro? Então, parabéns, Eli, pelo seu relato. Ela colocou aqui: ontem estava pegando no sono e acordei sentindo uma espécie de ansiedade. Abri os olhos e conscientizei que talvez o que estava sentindo era esse pânico coletivo. Quando fiz, passou, realmente. Quando você sentir esse desconforto, respirar, tomar água, pôr os pés no chão, entender tudo isso é muito legal. E a dica aqui da psicanalista, da terapeuta aqui, é prestar atenção no que a gente vê e faz antes de dormir. Então, às vezes você viu alguma coisa, te impactou, você foi dormir, sonha em relação àquilo, aquilo fica voltando. Então, é muito interessante você ter essa consciência. E sim, nós estamos num momento de epidemia de ansiedade, nós estamos num momento de guerra da Ucrânia, daqueles processos todos. Estamos numa fase de calamidade no Rio Grande do Sul, então é natural que isso aconteça com nós e isso vá oscilando. Então, muito cuidado com o que nutre o nosso pânico e a nossa ansiedade. Entender os gatilhos podem ser fundamentais nesse processo. Quer ver? Vamos ver se tem mais algum relato aqui. Estou olhando aqui. Bastante gente entrando, saindo. Agradeça pelo Sul. É isso aí, Eli. A gente está junto e fazer cada um a sua parte é muito importante. Eu mesmo estava totalmente fora daqui, não sabia o que estava acontecendo quando eu cheguei já no turbilhão. E quando eu vi, eu fiquei em choque. E a minha pergunta interna era: o que eu posso fazer? Porque até então, no pânico, todo mundo fala que vai fazer. Todo mundo se compromete. Só que a gente sabe que começa esfria, é tipo efeito pipoca. O manada, ele é assim, ele não é constante, ele é agudo. Então acontece e para. Então a constância é muito importante em todos os tratamentos, em todo momento. Então, Guá, para a gente finalizar aqui a nossa partilha, o que você quer deixar de recado para aqueles que estão sentindo pânico, que estão se sentindo como você? Qual o recadinho? Bom, primeira coisa é buscar ajuda, com certeza, não tem muito o que fazer.
Se você faz terapia ou não, busque. O integrativo, no caso eu como terapeuta floral, que é o que eu mais indico para as pessoas, é fazer tratamento floral, que o tratamento floral ajuda muito. A gente tem floral para o pânico, a gente tem floral para proteção, que ajuda bastante também nessa relação energética, né, para que a gente possa se centrar. O Instituto está aqui com as inscrições abertas, que vai até o dia 31, também com 35 modalidades, dependendo de cada caso, vai ter pelo menos dessas 35 modalidades uma que vai servir para você. Mas a primeira coisa é busque ajuda sim. Nem sempre o que a gente às vezes está falando para uma irmã, para uma amiga, vai resolver. Sabe, quando a gente fala buscar ajuda, busca ajuda profissional. Depois você entra aí com o seu grupo de apoio e tudo mais. Mas se o negócio começou a ficar meio que insustentável, sabe? A água já tá aqui, olha, batendo no nariz, corre. Corre porque, gente, de verdade, não tem necessidade de você esperar até o último momento para você se cuidar. Sabe, esperar você estar no olho do furacão para você pedir socorro. Não tem necessidade. Vai buscar antes. Porque nós vivemos numa agitação tão grande, que é um estalar de dedos para a gente entrar nessa sintonia de desespero, tá? Então, se cuidem mesmo, de verdade. Busquem ajuda. É isso aí, Guá. E às vezes, quando a gente está falando de síndromes muito agudas, que estão vindo num alto grau, a terapia pode ajudar, pode, mas eu preciso também buscar um médico, um psiquiatra. Às vezes eu preciso recorrer ao remédio, tá tudo bem, não é errado, não. Eu sou mais naturalista, a Guá também, mas a gente não é contrário aos remédios, muito pelo contrário. Se precisar, vai. E lembra que não precisa ser solitário e que, infelizmente, são raros os casos, como a Gua falou, que teve apoio da família, teve suporte. Às vezes a gente não tem. Então, por isso que é muito importante nós levantarmos a mão, socorro, e buscar ajuda. Temos aí vários CAPs distribuídos pelo Brasil, terapeutas, o próprio Instituto, como a Gua falou, estamos com inscrições abertas. Temos uma parte de clínica popular, com valores diferenciados, outra parte de clínica social, para você que precisa e não pode pagar o valor integral, ou pode pagar só uma parcela, ou não pode pagar mesmo. Então, estamos aqui para poder ajudar e fazer esse suporte 100% online, acreditando que o desenvolvimento humano, que o cuidado, que o autoconhecimento é super importante para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução quanto ser. Basicamente, acredito que essa é a minha percepção. Guá, agora, meu amor, palavras finais pro pessoal. Já agradeço, Guacira, pela coragem de contar a sua história. Agradeço ao grande homem, o meu querido amigo, parceiro, Ciro, que esteve presente novamente aqui na live. Então, Ciro, meu beijo, meu abraço para você. E vai lá, Guá, palavras finais. A questão é essa, gente. Se você pensar em tudo que acontece, que de alguma forma a gente pode estar fazendo alguma coisa, mas que a gente pode sim estar pensando na gente, cada um pensando em si primeiro, para que a gente fique, né, fortalecido, equilibrado, porque equilíbrio nos dias de hoje é complicado. É uma vida, sabe, maluca, maluca. E aí, para você não endoidecer, trazer essa relação de equilíbrio. Então, fiquem bem, estejam bem, sabe? Porque a felicidade é um estado de espírito. Então, se você está bem com você, você vai ficar feliz mais vezes. Então, que possamos aí trazer essa felicidade, essas boas energias. Cuide do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo espiritual. Eu sou uma pessoa assim, muito espiritualizada e eu acredito muito nessa relação de energia. Então, façam bem também, que o bem vem. Ó, a lei do retorno está aí. E desejando sempre boas energias para todos. Mas não deixem de se cuidar, ok? E já sabe, a gente está aqui. Se precisar,
Pode nos chamar. Estaremos aqui, ó, de prontidão, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão, Guá. A Kaylee está lembrando da SOS Floral, da Cora Flor, que está com um trabalho de terapeutas florais a campo e remoto para ajudar. Então, se você precisar, também tem aí, e vários voluntários que estão se capacitando para poder ajudar nesse momento. Nós não temos um preparo para lidar com caos, mas nós podemos sim nos unir como fraternidade, como seres humanos, para poder ajudar um ao outro e levar não só o mantimento, a roupa, mas o amor, a empatia e a compaixão. Então, nosso muito obrigado por estarem aqui. Fiquem à vontade para deixar suas percepções. Agradecemos também a nossa equipe que está aqui assistindo em parte. Você que comentou aqui, infelizmente eu não comentei o seu comentário, deixa no comentário do vídeo, que às vezes acaba passando, é muita gente entrando, mas que possamos ser e plantar no teu coração uma sementinha de amor, de compaixão e de fraternidade. Meu muito obrigado, obrigada, viu, Guá? E até a nossa próxima live. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.